Olá, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu creio que você já saiba quem está falando com vocês, né? Eu sou o pastor Aragão e achei que é hora de falar um pouquinho sobre a tribulação, a grande tribulação. Como ela começa, onde ela está, onde nós achamos no livro de Apocalipse, na Bíblia, né? Principalmente, mais propriamente, no livro de Apocalipse. A tribulação, eu poderia localizá-la a partir do capítulo 6 do livro de Apocalipse, quando fala sobre a abertura dos 7 selos. E quando a gente pensa na abertura dos 7 selos, a gente vê que é o momento em que damos início ao comentário de um novo capítulo de Apocalipse, mas não de um novo assunto. Por que falando assim? Porque eu já deixei gravado até o capítulo 5, falando sobre os 7 selos. Mas ali era apenas uma introdução para que você pudesse ter uma base e compreender a abertura dos 7 selos, já que muitos ensinadores estão dizendo que nós já temos aberto até o 5º selo, o que não é verdade, uma vez que os selos só começam a ser abertos depois do arrebatamento da igreja. Como a igreja ainda está aqui, nenhum selo foi aberto ainda. Isto é uma coisa lógica, né? As divisões bíblicas, irmãos, em capítulos, apesar de ser muito convenientes, né? Algumas vezes separam um assunto do seu contexto. E aqui, nesse caso, não deveria haver uma separação em capítulos. A cena a que me refiro, ela continua a girar em torno do trono de Deus. Capítulo 5 de Apocalipse fala sobre isso, nós estamos dando continuidade ao capítulo 5. Né? Foi quando Jesus tomou o rolo, ou o livro, como queiram, da mão direita de Deus e está prestes a abrir os seus selos. Esses selos são abertos um de cada vez. E à medida que cada selo é aberto, acontece algo no céu. E esse algo no céu produz geralmente algum efeito importante sobre a terra. E nesse momento, o relato da tribulação e do dia do Senhor, do ponto de vista dos céus, é o que eu estou abordando, é como que se passa, como nós dizemos assim, da causa para o efeito. A causa no céu, a abertura dos selos, e o efeito ocorre na terra. Né? A causa, repetindo, fortalecendo, enfatizando, é aquilo que tem lugar no céu. E o efeito é sempre sentido sobre a face da terra. Toda a ação se origina da abertura dos selos. Eu daria uma palavra-chave para esse estudo. A palavra seria administração. Os santos, ou seja, aqueles que foram arrebatados, lançam-se à ação, começam a trabalhar. A igreja, que não se chama mais igreja aqui na terra, a igreja é uma organização terrena, nos céus eu prefiro chamar de santos, eles são os administradores da graça e do julgamento de Deus. Cada selo aberto é mais um passo dado para a redenção da terra. E eu diria que não temos aqui violência de turba. Não, não é isso. De forma alguma. Antes, a organização, onde cada pessoa tem o seu trabalho a fazer. Você, depois de arrebatado, receberá uma tarefa para realizar. Viu? E há razão em direção, ou melhor, em direção não, há razão e direção em cada ato, em cada coisa
que está sendo ou estará sendo feita, se colocarmos no futuro, uma vez que a igreja ainda está aqui na terra, viu? Os anciãos e os seres viventes não representam indivíduos, representam grupos. Os santos estão todos reunidos e são provenientes de toda tribo, de toda língua, povo e nação. Encontramos também outros grupos de santos que são presididos pelos 4 cavaleiros. E precisamos colocar os cavaleiros sob a mesma luz que os anciãos e os seres viventes, que o leão e o cordeiro. Falando outra vez, João usa palavras terrenas para descrever coisas celestiais, cenas celestiais. São chamados cavaleiros porque partem do céu para cumprir as incumbências reveladas em cada selo que é aberto. Jesus abre o selo, é Jesus sempre quem abre o selo. Ele está encarregado do programa inteiro. Todo o programa de redenção está nas mãos do Senhor Jesus. E o próximo, depois dele, transmite as ordens. O seguinte passa-as adiante até que a ação atinge a terra. Isso é substancialmente o que Ezequiel viu e que descreveu como sendo rodas dentro de rodas. Em outras palavras, organização para cumprir uma tarefa determinada. A grande verdade que não devemos esquecer é que João foi arrebatado em espírito, sendo elevado até o céu. Isso diz a palavra de Deus. E ali começou a registrar os acontecimentos que contemplava. Portanto, tudo quanto está registrado a partir desse momento teve lugar no céu. A terra entra em foco somente quando um ato ocorrido no céu tem algum efeito sobre a terra. Eu estou repetindo bem a palavra terra para que fique bem enfatizado, para que você entenda bem o que eu estou querendo dizer. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. O 6º capítulo do livro de Apocalipse não é uma peça isolada. Parte do discurso de Jesus no Monte das Oliveiras e um capítulo da profecia de Abacuque, que versam sobre os mesmos acontecimentos. Outros profetas também fazem referência a eles, né? E os profetas nem sempre viam a cena do ponto de vista do céu. Eles não se repetem. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eles suplementam-se entre si e, desse modo, vão adicionando ao assunto muitos detalhes importantes. Detalhes que a gente, muitas e muitas vezes, numa primeira, numa segunda, até numa terceira leitura, deixamos escapar. O 3º capítulo, por exemplo, do livro de Abacuque, é uma oração em forma de poema e usa figuras próprias de poesia. Abacuque salienta vividamente uma característica que é importante que vejamos: uma mistura de ira e misericórdia. Ele refere-se a um breve período de tempo que virá imediatamente após o arrebatamento, quando os santos da tribulação estarão sendo salvos e perseguidos. Já o livro de Apocalipse denomina esse período de a grande tribulação. A grande tribulação. Todos já ouvimos falar dela, muitas pessoas esperam passar por ela, muitos que se dizem cristãos creem que vão passar por ela. Eu tenho apenas
é que pedir a Deus misericórdia para essas pessoas que querem ou desejam passar pela grande tribulação. Mas eu gostaria de deixar aqui uma nota para nós, para o nosso entendimento. A palavra tribulação é com frequência aplicada ao tempo todo que está entre o arrebatamento e o retorno de Cristo. Mas isso não é bíblico. Tribulação é o nome de um período de tempo, como por exemplo o século XX ou o século XXI. Mas antes é um acontecimento ligado aos santos. Perseguição ou tribulação pode ocorrer a qualquer momento. A qualquer momento. Nossa vida toda podemos dizer que é uma tribulação, né? Pelo menos a minha. Eu passo por cada uma terrível. E às vezes parece até que não vou conseguir vencer. Mas Deus é que nos dá socorro na hora exata e nos livra da tribulação. Todos os irmãos, eu acredito que se lembram do que Jesus disse em João 16, verso 33, quando ele diz assim: no mundo passais por aflições. O livro de Apocalipse faz distinção entre os castigos enviados por Deus contra um mundo pervertido, como é o nosso mundo, e vai piorando a cada ano que passa, né? E a perseguição que os santos sofrerão por parte das forças do anticristo. Somente esta última é que é chamada de tribulação. Quando terminar o tempo da tribulação, os juízos de Deus começarão a precipitar-se com violência. Sim, com violência. E são chamados de 7 últimas pragas. Os juízos de Deus não são a tribulação no sentido bíblico. Nós temos, por exemplo, 2 tipos de julgamento. Os 6 primeiros selos e o 7º selo. O 7º selo inclui as 7 trombetas. Referindo-me aos 6 primeiros selos, né, eu diria assim: juízo misturado com a graça, com o propósito de salvar. É a grande tribulação, os 6 primeiros selos. Multidões são salvas, né? Por exemplo, João 2, versos 28 a 32, está escrito assim. Estarei lendo agora. E acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, assim como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Veja, isso é Joel, capítulo 2, do verso 28 ao 32. É quando multidões serão salvas. Eu chamo de a grande tribulação. Na grande tribulação, multidões serão salvas. Você pode conferir depois no livro de Apocalipse, capítulo 7, versos 9 e 10 em diante, tá? Confira, não deixe de ir até lá e dar uma olhadinha na Bíblia, não. Não fique apenas nas minhas palavras ou nas palavras de qualquer pessoa sem conferir as Escrituras Sagradas, sabendo que o Espírito Santo zela pela integridade das Escrituras. Agora, o segundo tipo de julgamento, que eu incluo no 7º selo, cujo selo apresenta as 7 trombetas
as 7 últimas trombetas, não é? Quando as trombetas são tocadas, ela é um julgamento que mostra apenas ira. Não haverá salvação nesse período, porque o propósito de Deus é expurgo, é expurgar, é chamado de grande e terrível dia do Senhor. Não grande tribulação, mas grande e terrível dia do Senhor. E quando nós estudamos sobre o grande e terrível dia do Senhor, nós não encontramos registro de experiências de salvação. Por exemplo, se você pegar a sua Bíblia e ler comigo, Sofonias, capítulo 1, verso 14 a 18, está escrito assim. Olha só, preste atenção. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e de desolação, dia de escuridão e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens e eles andarão como cegos. Por quê? Porque pecaram contra o Senhor, ênfase minha. E o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará a destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Isso diz Sofonias. Irmãos, existe apenas uma petição na oração de Abacuque. E que petição é essa? Está no capítulo 3, verso 2. Ele diz assim: na tua ira, lembra-te da misericórdia. E diz ele ainda: vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Isso no verso 7 do capítulo 3. Essa é a maneira poética que Abacuque usa para expressar o que Jesus designou de princípio das dores, e que o livro de Apocalipse chama de a hora da provação que sobrevirá a todos os que habitam sobre a terra. Precisamos distinguir, nós temos essa necessidade para compreender direito o Apocalipse, para compreender direito a abertura dos 7 selos, ou a grande tribulação, o grande e terrível dia do Senhor também. Primeira coisa que a gente precisa distinguir, né? Primeiro, um julgamento cujo propósito é a salvação dos homens. E segunda coisa que eu preciso enxergar, um julgamento cujo propósito é expurgo e punição. Primeiramente, sobrevirá o juízo misturado com a graça. E então derramar-se-á a ira sem mistura. A primeira tem em vista a salvação dos santos do período da tribulação, aqueles que vão se convertendo durante a tribulação. Será a tarefa dos 4 cavaleiros. E Abacuque apresenta essa verdade com as seguintes palavras. Veja Abacuque capítulo 3, versos 12 e 13, quando ele diz assim: na tua ira marchas pela terra. Na tua ira calcas aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo. Salvamento do teu povo. Para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Irmãos, você pode
conferir em algumas escrituras paralelas, se você quiser anotar aí, anote aí Zacarias 6, capítulo 6, verso 1. Zacarias, capítulo 6, verso 1. Mateus, capítulo 22, de 1 a 10. Estude com cuidado, medite, peça ajuda ao Espírito de Deus. E Mateus 24, de 7 a 14. Eu vou aproveitar e falar ainda mais um pouquinho. Quero falar sobre Apocalipse 6, verso 1, para poder compartilhar com você o que tenho aprendido sobre os 4 cavaleiros. Diz assim o verso 1 do capítulo 6. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem! Outras versões dizem vem e vê, mas ambas as traduções podem ser consideradas corretas. É que as palavras e vê encontram-se em alguns dos manuscritos antigos. E essa ordem não foi dada a João. Não era necessário que lhe fosse dito que prestasse atenção. Você sabe disso, ele já estava de olho em tudo. Ela é dada ao primeiro cavaleiro. É ordenado a ele que ele vá, e ele sai para conquistar. O Cordeiro é quem dirige a obra. Os 4 seres viventes, os 4 cavaleiros, os 4 anjos, os anciãos e as 2 testemunhas obedecem às suas ordens. Talvez não sejamos capazes de identificar de forma conclusiva todos esses administradores. Entretanto, sabemos que os anciãos, os seres viventes, as 2 testemunhas e os 7 anjos são santos ou agrupamentos de anjos. De santos ou agrupamentos de santos. Representam os diversos grupos em que os santos estão divididos para esta obra de julgamento. Em Apocalipse 2, verso 26, 27 e 28, está escrito assim: ao vencedor e ao que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Lembrem-se que é ao vencedor. Quem é o vencedor? São os santos que foram arrebatados. Tá? Apocalipse 2, 26 até o 28. Confira lá. Confira para que você possa ter certeza. Esse, irmãos, será o dia do juízo, quando as nações serão despedaçadas em seu poderio. Os primeiros selos farão sobrevir juízo misturado com graça, ou seja, com a intenção de salvar. Milhares e milhares de pessoas serão salvas. O evangelho será pregado pelo mundo inteiro, a toda tribo, língua, povo e nação, assim cumprindo as palavras de Jesus. Que palavras? As que estão em Mateus 24, 14, quando ele diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então virá o fim. Palavra de Jesus. O evangelho será pregado, mas não pelas pessoas que estão na terra. Isso será impossível depois que o poder restringente do Espírito Santo for retirado e Satanás vier a assumir pleno controle sobre as nações. Pleno controle. Sim, a igreja subiu. O Espírito Santo parou de agir através da igreja. E o que vai acontecer? Satanás toma pleno controle sobre as
nações. É necessário que nós tenhamos entendimento disso. Nós precisamos ter muito cuidado para não interpretarmos errado, de maneira errada. O evangelho terá de ser pregado do céu, pois é ali que os pregadores estão. Muita gente fala que são os judeus que vão pregar. Irmãos, judeu não tem evangelho para pregar, judeu tem judaísmo. Quando o judeu se converte, ele deixa de ser judeu. Ele deixa de ser uma pessoa crente no judaísmo e passa a ser um cristão. Quem tem evangelho para pregar é cristão. É alguém que foi salvo pela graça de Deus. Isto por meio da fé. É assim mesmo, irmãos. Do ponto de vista da terra, esses mensageiros serão semelhantes, fica melhor falar assim, serão semelhantes a anjos voando pelos ares. No livro de Apocalipse, os mensageiros do Evangelho são chamados de anjos. Dê uma olhadinha em Apocalipse 2, verso 1, e continua lendo para você ter um bom entendimento. Se examinarmos a parte do Apocalipse que relata isso, nós leremos o seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Apocalipse 14, verso 6. Mas anjo não prega evangelho, irmãos. A eles foi negado. Dê uma olhadinha lá, se não me falha a memória, Hebreus 2:5. Você vai ver que eles não pregam evangelho. Nesse dia de consumação da redenção, quatro coisas serão realizadas. Primeira coisa, todos os homens ouvirão o evangelho. Segunda coisa, a terra deverá ser julgada e expurgada. Terceira, tudo que não puder ser redimido será destruído. Quarta coisa, deverá haver uma reconstrução para que tudo se faça novo. Eu disse novo, não de novo. Veremos agora as duas primeiras dessas quatro coisas: a pregação do evangelho e todas as nações ouvindo essa pregação, e também o início das dores. Foi a isso que o Senhor Jesus quis dizer em Mateus 24, de 7 a 14. E o que foi que Jesus quis dizer lá? O que foi? O que está escrito lá? Está escrito o seguinte: portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, isso tudo é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E nós já estamos vendo isso hoje, né? Quantos falsos profetas na internet, quantos marcadores de data, quantos profetizando a destruição do planeta através de um grande cometa ou de um grande meteoro que vai bater e vai afundar tudo. Eles desprezam a palavra do Senhor. Mas Jesus disse o seguinte: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Eu peço a você que não fique apenas me ouvindo, que procure a Bíblia e confira lá em Mateus 24, de 7 a 14.
você vai ver que não foi dirigido aos crentes, mas dirigido lá principalmente aos judeus, porque ele situa o lugar. Ele fala que fujam para a Judéia. Aqueles que estiverem na Judéia, fujam para os montes, estiverem na Judéia. Nós não estamos na Judéia. Estamos falando isso nos nossos hangouts, não é? E nós precisamos, então, prestar atenção na sequência dos acontecimentos. Cristo, Jesus, toma o livro da mão direita de Deus e abre um de seus selos. Um dos 4 seres viventes dá uma ordem ao primeiro cavaleiro: vem! Ou, conforme seria melhor traduzido nesse caso, vai! Verso 2 diz o seguinte: vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco. E foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Bom, cavalo branco. Eu quero pedir a você que você repare que os cavalos que são respectivamente branco, vermelho, negro e amarelo. Os cavalos. A cor em questão refere-se aos cavalos e não aos cavaleiros. Ela não representa o caráter dos cavaleiros, mas antes representa a natureza da missão da qual os cavaleiros estão incumbidos. O branco, irmãos, na Bíblia sempre está ligado à retidão. Sempre. Cristo tem cabelos brancos. Os santos estarão vestidos de vestiduras brancas. O grande trono do julgamento de Deus é branco. E Apocalipse 3:4 diz assim: e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O branco não pode, por maior que seja o esforço da imaginação, ser aplicado ao anticristo, como muitos querem e até chegam a colocar em algumas bíblias de estudo. O cavaleiro do cavalo branco faz o evangelho ser anunciado a toda tribo, língua, povo e nação. Será pregado do céu por mensageiros que da terra parecem anjos voando. Sim. E o seu cavaleiro com um arco. O cavaleiro do cavalo branco traz um arco. E alguém já disse que tal cavaleiro carrega um arco, mas não flechas. E que por isso trata-se de um imitador, um simulador. Porém, irmãos, quando dizemos que um homem leva uma arma de fogo, nós consideramos que esta arma esteja carregada. Ou não é verdade? A referência é ao 3º capítulo da profecia de Abacuque, onde está em foco esta mesma cena. Os versículos 8 e 9 dizem: acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Devemos notar, irmãos, estas perguntas, 3 delas referindo-se a juízos, e uma só a salvação. O arco representa a pregação da palavra de Deus, acompanhada de desprazer, indignação e ira. Quando Cristo vier com seus santos, eles virão montados em cavalos brancos, mas nessa ocasião não trarão arcos. A época de pregar o evangelho já terá passado. A palavra é, então,
uma espada que sai da boca de Cristo. Somente ele batalhará naquele dia, e a arma será a palavra que sai de seus lábios. E diz mais ainda sobre o cavaleiro do cavalo branco. E foi-lhe dada uma coroa. A palavra grega aí é Stephanos. Sempre é usada em relação a Cristo ou aos santos. Essa palavra jamais é usada com relação ao anticristo. O anticristo tem 10 diademas, muitas coroas. E continua ainda falando sobre o cavalo branco, verso 2 do capítulo 6. E ele saiu vencendo e para vencer. O vocábulo grego é nikao, significa obter a vitória. É empregado em apenas uma outra porção do Novo Testamento, Romanos 8:37, que diz: em todas estas coisas, para corrigir, porém somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, as palavras "e para vencer" sugerem a ideia de vitória final, vitória completa. E eu estou perfeitamente ciente da interpretação comumente dada a esse versículo, que afirma que o primeiro cavaleiro é um simulador, e que o branco, o arco, a coroa e a vitória final deveriam ser entendidos exatamente ao contrário do que são, como significassem o oposto do que geralmente significam nas Escrituras. Mas no contexto não existe nada que sugira tal ideia. Nada. Esse cavaleiro será enviado por um dos 4 seres viventes. Eu pergunto, e os seres viventes? Serão também simuladores? Quando lemos, e os 4 seres viventes respondiam, amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Veja Apocalipse 5:14. Devemos tomar tais palavras também ao contrário? Eles representariam falsos adoradores? Será que temos que entender Apocalipse todo interpretando ao contrário do que está escrito? Será? Você acha que deve ser isso? Nesse caso, a que tipo de interpretação ficaríamos sujeitos? Ninguém poderia ver aqui o anticristo saindo do céu, comissionado por Cristo, montado em um cavalo branco, trazendo a palavra de Deus, usando uma coroa, saindo para vencer e conquistar. A menos que tivesse o anticristo fixo na imaginação e quisesse encontrar à força um lugar para ele nesta passagem. A interpretação franca, sem noções preconcebidas, jamais veria o anticristo nesse versículo. A incoerência dessa interpretação se torna evidente de pronto quando nós consideramos que os cavaleiros são 4, mas o anticristo será um só. Ou só um. Fazer do primeiro cavaleiro um homem, mas dos outros 3 coisas impessoais como guerra, fome e morte, é tão incoerente que nem merece a nossa atenção. Não merece. Ora, se o segundo cavaleiro representa a guerra, se o terceiro representa a fome e o 4 a morte, por que só o primeiro vai representar uma pessoa? Se o primeiro cavaleiro é um homem iníquo, então os outros 3 também terão de sê-lo. E mais perversos ainda. Quando lemos o 6º capítulo de Apocalipse, devemos começar pelo último versículo do capítulo 5, situando a cena onde ela está. E onde está, pastor Aragão? Nos céus. Nos céus. O número 4 é muito importante na ciência bíblica dos números. O número 4 não se liga ao anticristo,
O número do anticristo é 6, ou 666. Dê uma olhadinha no capítulo 13 de Apocalipse, verso 18. 4 sempre, o número 4, sempre representa Deus a tratar com a terra. Quando Cristo veio à terra, foi apresentado a nós através dos 4 evangelhos. Os seres viventes, cujo número é 4, são agentes de Deus. E estes, por sua vez, enviam 4 cavaleiros, também como agentes de Deus. A cena tem lugar no céu, ao redor do trono, onde o Cordeiro está abrindo os selos. Será que o anticristo vai sair do céu? Ser-lhe-ia dada uma coroa de santidade e um arco que representa a palavra de Deus? E seria ele enviado pelos seres viventes com a incumbência de, saindo do trono de Deus, passar a vencer e a conquistar? Como alguém pode interpretar de uma maneira tão grosseira? Tem sido dito que o anticristo é um Cristo falso e que ele é retratado em seu caráter simulado, ao invés de seu caráter, de seu verdadeiro caráter, o que explicaria assim o cavalo branco, a coroa, o arco e a vitória. Mas essa exegese, entretanto, poria um sinal de interrogação após cada descrição bíblica e tornaria quase impossível uma interpretação coerente com as Escrituras. O livro do Apocalipse é coerente no uso que faz dos números, dos símbolos e de outras palavras altamente descritivas. Outro sim, não existe qualquer evidência de que o anticristo dirá ser o Messias. Não existe. Ou que os judeus chegarão um dia a acolhê-lo como tal. Não existe isso escrito. Ele realmente estabelecerá e confirmará um pacto com muitos, como qualquer rei estrangeiro poderia fazer. Ele é o anticristo, não porque pretenderá imitar a Cristo, mas antes porque se oporá a Cristo. Será um governante político, o ditador de um império, poderá ser um monarca gentílico, poderá. Pelo menos, irmãos, será um ditador de nações gentílicas e odiará e perseguirá os judeus. O mundo gentílico haverá de adorá-lo, mas os judeus jamais o adorarão, nem receberão a sua marca. Não. Onde é que está escrito que eles receberão? O mundo gentílico adorará igualmente ao dragão, o diabo, que dá vida ao anticristo. Entretanto, o mundo não o adorará por pensar que ele é o Cristo que voltou. Muito pelo contrário, haverão de adorá-lo como um super-homem, dotado de poder pelo próprio Satanás. E será o clímax do modernismo, do humanismo, da soberba humana. Aqui, nós concluímos o nosso estudo de hoje. Falei sobre o cavaleiro que monta o cavalo branco. E vamos, em breve, postar a continuação, já dentro dessa semana que vem. Semana que se inicia hoje, né? Hoje é domingo, primeiro dia da semana. Dia 27 de setembro de 2015. E eu falarei sobre o cavaleiro que monta o cavalo vermelho. E vamos continuar falando sobre a abertura dos 7 selos. Porque muitos precisam aprender, aliás, todos que amam a palavra de Deus devem aprender tais coisas. Ore pelo pastor Aragão, ore para que Deus supra para as suas necessidades físicas, mentais, espirituais, financeiras, por todo tipo. Ore para que consiga alcançar as pessoas com a palavra de Deus sem mistura, para que sirva de instrumento do Espírito Santo, para que ainda consiga tirar muitos do engano, porque muitos estão ouvindo falsos profetas. Não esqueçam de que a Bíblia diz que os profetas e a lei duraram até João, e tem muita gente hoje se apresentando
como profetas. Veja bem, ter dom de profecia é uma coisa e ser profeta é outra bem diferente. Convido você para participar dos nossos hangouts sobre o Apocalipse. Estamos falando sobre o arrebatamento, todas as terças-feiras, a partir das 22h30. Infelizmente, irmãos, por questão de horário de trabalho, não posso fazer mais cedo. Mas se você não conseguir entrar ao vivo conosco, tente depois pegar o vídeo no YouTube. E às quintas-feiras, nem sempre me dá o horário para fazer, mas eu sempre faço de tudo para estar lá também às 22h30. Estamos procurando mostrar que o maior sinal que nós temos do retorno de Cristo é a própria nação de Israel. Nós vamos falar sobre o terceiro estágio, ou a terceira crise em que será submetida Israel, para que eles venham a se converter ao Cristo. Que Deus abençoe você que esteve comigo até agora e que faça próspera a tua vida e que te faça crescer na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado. A paz que excede todo entendimento permaneça na tua vida. Amém? Amém. Muito obrigado. Deus te abençoe.